não é ficar sobre os pés para ler a palavra do Senhor, e sim escutar o que o Senhor tem para falar para nós. Amém? Estou feliz por receber essa oportunidade nessa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus e depois às irmãs que me convidaram para pregar nesta noite. Estou grato por essa oportunidade e gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 46. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Livro dos Salmos, Salmo de número 46. Os que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 10. Está escrito assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Em outras traduções está escrito assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Feche sua Bíblia, glorificando e exaltando ao nome de Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Bendito seja o nome de Jesus pela existência, irmãos, desse lugar, onde é o nosso refúgio de buscar a presença do Senhor. Aleluia. Amados, quando lemos o Salmo de número 46, observando o versículo de número 10, é uma inspiração recebida pelos autores do Salmo. Eram os filhos de Corá que estavam em meio ao cativeiro, estavam louvando a Deus e receberam este conforto da parte do Senhor. Eles estavam louvando ao Senhor quando a sua mente, o seu coração recebeu tal promessa. O Senhor está dizendo para eles: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado na terra. Eu quero dizer aos irmãos nessa noite que para Deus não importa a situação que você deva enfrentar, que você possa passar na sua vida. O importante para Deus é que o nome dele seja glorificado na terra. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. O importante para Deus não é eu ficar bem, não é você ficar bem. E a minha Bíblia me diz que o Senhor se agrada se um justo morrer, e se aborrece se um ímpio partir sem a sua presença. Ou seja, para Deus importa, Reginaldo, é que eu e você sejamos salvos, Deus, aleluia. e que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. E se você observar bem, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nosso meio, é preciso que alguém passe por uma dificuldade financeira, por uma dificuldade conjugal, pessoal, por uma dificuldade espiritual também, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Deus te proteja. Porque quando a pessoa está no degrau mais baixo da escada, no degrau da humilhação, é que Deus se revela para ele. Aí é que Deus chega e mostra: ei, eu sou contigo para te livrar e para te colocar em lugar de destaque. Deus, aquietai. Quando o Senhor diz aquietai, Ele está dizendo: deixa comigo. É eu que vou fazer, não é você que vai fazer. Aquietai, você não, o seu limite acabou. Não tem mais chance, já era. Agora eu vou entrar em ação. Eles estavam no cativeiro, estavam louvando ao Senhor. Clamaram ao Senhor e receberam. Para o homem, para as irmãs, às vezes uma provinha é ato de desespero. Eu quero te dizer: qual Deus está sendo adorado na sua casa?
Qual Deus está sendo adorado no seu trabalho? Qual Deus está sendo adorado aonde você está? Quem está sendo exaltado dentro da sua casa? As dificuldades vêm para que o nome do Senhor seja exaltado e quem está sendo exaltado seja abatido. Porque somente Ele é o Senhor dos senhores para todos sempre. Falar em humilhação humana e não lembrar do que Jó passou, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Observa comigo, Satanás chegou diante de Deus e falou: olha, tu cuida dele e ele te glorifica o teu nome, porque tudo que pedes o Senhor concede a ele. É rico, abastar, tem gado, ovelhas, jumentos, camelos, filhos prósperos. Tudo que um homem desejava para ser feliz ele tem, mas tira dele para você ver, senão blasfema contra ti. Satanás falou isso diante de Deus, deu testemunho do próprio Jó. O Senhor, confiando em Jó, disse: vai, tira tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. Aleluia! Eu quero te dizer nesta noite, Satanás pode tirar a tua felicidade, pode tirar os seus bens materiais, pode tirar tudo que você tem na terra, mas a tua vida está nas mãos de Deus. E se a tua vida está nas mãos de Deus, a tua morada lá em cima está garantida, porque Ele pagou a conta que você devia. Jó passou por uma situação adversa, só para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu imagino aquele homem, irmão, sentado no lixão da cidade. O que restou para ele foi um caquinho de telha. E ele coçando a sua lepra sobre o seu corpo. A esposa dele chegou para ele e diz: ainda insiste em adorar esse Deus? Perdemos os filhos, perdemos riqueza, amigos, perdemos tudo. E você ainda insiste em engrandecer esse Deus? Eu imagino ele se coçando e dizendo: eu sei que por fim Ele se levantará a meu favor e Ele vai mudar a minha história para todo sempre. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por aqueles que o acusavam. No momento de dificuldade, nos momentos de aflição, é fácil alguém chegar e dizer: você está em pecado, mas não sabe o seu interior, não sabe o que Deus está trabalhando, não sabe de que maneira Deus está te moldando. Eu quero te dizer uma coisa: quanto mais profunda é a raiz de uma árvore, mais alto ela pode subir. Quanto mais profundo Deus permitir você descer, tenha certeza que mais alto você irá subir, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, tanto no céu como na terra. Em Israel havia um menino que raramente ele podia até entrar em casa, sempre humilhado pelos outros. Isso, permissão de Deus, irmãos. Permissão de Deus, irmão. Permissão de Deus. Os outros se achavam maiores do que ele, porque ele era mais novo. Desprezavam ele. Vai para lá, cuidar de ovelha. Certo dia o Senhor chamou o seu profeta e disse: vá até a casa de Jessé, porque lá eu preciso ungir um novo rei em Israel. Aqueles que se achavam robustos, belos, amigos do rei, passaram primeiro. 7 se passaram e nenhum deles o Senhor tinha escolhido. Deixa eu te dizer, não é posição que o Senhor escolhe o homem. O Senhor não escolhe ninguém por vestes. O Senhor não escolhe ninguém por status, por altura. O Senhor escolhe pelo coração. O Senhor não vê o que está só na casca. Deus vê por dentro e conhece a tua natureza, conhece por dentro do teu coração, porque foi Ele que te fez e Ele que te escolheu. Aí vem aquele garotinho ruivo. É esse aí o rei. Mas Senhor, esse aí é o rei. Foi eu que escolhi. O azeite
foi derramado na cabeça dele. Por gentileza, irmão Daniel, ajoelha aqui. Deus, Pai. Glória a Deus. Quando Deus quer exaltar um homem, quando Deus quer fazer algo diferente, quando o azeite derramou na cabeça de Davi, aqueles que o olhavam como o menor, falou para ele assim: levanta, rei de Israel, eu preciso de um abraço seu para recepcionar o novo rei de Israel. Quando a unção de Deus chega na vida do ser humano, quando o Espírito de Deus está na vida do ser humano, ele é exaltado por Deus. Ele não precisa de homem para ser exaltado. Ele precisa unicamente de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Ele era humilhado e Deus agora o exalta diante dos seus inimigos. E o nome de Deus é glorificado. Você está saindo toda hora. Irmãos, Você está saindo toda hora. por falar em um certo rei por nome de Ezequias, aquele homem passou por uma situação muito adversa, irmãos. Certa vez ele estava no seu reinado e um certo rei da Síria veio conquistando todas as terras. Conquistou Samaria e quando secou Jerusalém, trancou as fontes de águas que brotavam para Jerusalém. E ele chamou os seus oficiais e mandou ir avisar ao rei de Jerusalém, a Ezequias, e disse: olha, avisa ao rei Ezequias que a partir de hoje a sede, a fome chegará em Jerusalém. Irmão Arão, isso é tão simples um rei escutar isso. Observa as palavras que foram ditas para o rei. Você sentirá tanta sede que você irá beber a sua própria urina. A fome em Jerusalém será de uma tal forma que vocês irão comer as suas fezes. Mas eles não sabiam que o rei Ezequias temia um Deus todo-poderoso. O rei Ezequias pegou aquelas cartas que estavam escritas, as ofensas, e foi até o templo, se ajoelhou diante do altar de Deus e colocou as cartas ali e orou ao Senhor, dizendo: Deus que habita entre os querubins, ouviste as afrontas do rei Senaqueribe? Agora peço-te, levanta-te em meu favor e peleje contra eles, e mostre que somente tu és Deus. Porque nas cartas estavam escritos que ele tinha destruído todos os outros deuses por onde passou, mas não conhece que tu és um Deus vivo e forte, que peleja por aqueles que guardam da tua santidade. Glória a Deus. A minha Bíblia diz que quando foi a noite, o exército acampou-se para dormir, e o Senhor enviou um anjo com uma espada e matou a 185.000 soldados sírios. E quando o rei se levantou pela manhã, eu imagino ele se espreguiçando no meio do campo, olhando para as barracas dos soldados, e todos deitados. E ele vai conferir, os soldados todos estavam mortos, porque o Senhor visitou os inimigos do servo do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite, aquele inimigo que está te cercando, aquele inimigo que está dizendo a tua destruição está próxima, Deus vai enviar o anjo com uma espada flamejante para visitar os seus inimigos, e eles serão eliminados, porque o nome do Senhor tem que ser exaltado na tua vida, o nome de Deus tem que ser exaltado na tua casa, o nome do Senhor tem que ser exaltado na igreja, o nome do Senhor tem que ser exaltado na rua, no bairro onde você mora, no seu emprego. O nome de Deus tem que ser exaltado, porque Ele vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O que importa para Deus é que o nome dele seja glorificado. Quando alguém clama a Ele na intenção de glorificar o nome dele, Ele responde. Glória a Deus, Pai. Ele responde. Certa vez o rei Nabucodonosor levantou uma grande estátua e disse:
no planeta Terra, ou seja, em todos os reinos, não existe um Deus maior do que o Deus que eu vou levantar. E ele fez uma estátua de aproximadamente 36 metros de altura por 8 de largura. E de todas as províncias, ele convidou os prefeitos, os presidentes, todas as pessoas maiorais, venham para a inauguração da estátua. E no meio daquele povo, havia alguns judeus, hebreus. E a Bíblia diz que ele deu ordem, quando ouvirem qualquer tipo de música, é para se prostrarem diante da estátua. Eu imagino por volta de meio-dia, tocando aqueles instrumentos, todos se prostraram. E lá no meio da multidão, 3 homens prevaleceram de pé. Meu Deus, aleluia. Eu imagino o rei Nabucodonosor de joelho perante aquela estátua, alguém chegando assim, cutucando as suas costelas e falando: ó rei. Algumas pessoas ali não prostraram. Ele se levantou rapidamente e disse: tragam aqui. Há um decreto escrito por mim, que aquele que não se prostrar diante da estátua que eu levantei como Deus, será lançado vivo dentro da fornalha de fogo. Mas não, a fornalha não vai ficar comum. Aumente 7 vezes mais. A Bíblia diz que qualquer ser humano que fosse jogado ali dentro, antes de chegar ao fundo, já tinha virado cinza. Agora 7 vezes mais aquecida. Para quê? Para que ele mandou aquecer mais 7 vezes? Para aumentar o temor. Talvez a luta na vida nossa, quando aumenta, o temor também chega. Aí é a hora que temos que confiar que Deus há de nos livrar. Aleluia! Eu vou mandar tocar de novo. Se tocar e vocês não prostrar, serão lançados ali dentro. Faça como tu quiseres, Senhor. E eles tocaram. E os rapazes continuaram de pé. Toda a multidão se prostrou e os 3 novamente de pé. Vocês estão com pirraça, não estão? Amarrem eles e joguem dentro da fornalha. Amarraram as mãos dos rapazes. A Bíblia diz que os soldados que iam levando eles para jogar dentro da fornalha morreram com o calor da fornalha e eles caíram dentro da fornalha. Mas Deus estava dentro daquela fornalha. Eu imagino o desespero daqueles 3 homens dentro da fornalha gritando: está queimando! Está queimando o quê? Apenas as cordas que amarram os nossos pés e as nossas mãos. As vestes não queimavam, os cabelos não queimavam, nada deles estavam queimando, porque Deus havia se levantado. Eu quero te dizer nesta noite, quando a fornalha estiver aquecida para ti, Deus estará dentro dela te esperando. Quando teus inimigos te atarem, Deus irá cortar as ataduras, porque o nome dele há de ser glorificado na tua vida. Importa para Deus é que o nome dele seja glorificado na tua vida. Importante para Deus é ser o nome dele glorificado. A Bíblia diz que Nabucodonosor olhou dentro da fornalha. Ele disse: não foram 3 que nós lançamos lá dentro? Sim, foram 3. Mas eu estou vendo 4 andando livremente, sem nenhum dano. E um deles tem o semblante do Filho de Deus. Os teus inimigos vão ter que ver Deus ao teu lado. Os teus inimigos vão ter que enxergar que Deus está ao seu lado na peleja, que Deus está na tua vida, que o Senhor acampa-se ao teu redor para te livrar de todo mal. O rei chamou todos de novo: voltem aqui. Esse decreto que eu havia feito, queria. E eu agora vou fazer outro decreto. Ouçam nações e reinos da terra.
Aqueles que não se prostrarem diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego serão condenados ao fogo eterno, porque não creem no Deus vivo, todo-poderoso. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Não esquenta, igreja, não se preocupe. Se a adversidade chegar, se a luta aumentar, somente creia que Jesus vai glorificar o teu nome sobre a terra. O que importa para Deus é que o nome dele seja glorificado. Nós vamos te matar, João. O que importa é que ele cresça e eu diminua. O que importa é que ele apareça e eu suma. O que importa, igreja, é que o Senhor apareça nela. O que importa, igreja, é que Deus esteja no nosso meio. O que importa não é cantar bonito, não é pregar bonito. O que importa é ter a essência de Deus. O que importa no meio do povo de Deus é Deus estar no meio dele, é Deus estar na fornalha, é Deus estar contigo na guerra, é Deus se levantar para te ajudar. Não adianta orar, não adianta jejuar e Deus não está na tua vida. Deus tem que estar na tua vida. O que importa na igreja é Deus na igreja. Se levante fornalha, se levante reino, se levante quem quer que seja, Deus tem que ser louvado na igreja. Deus tem que ser adorado pelo seu povo. Sim, Pai. Aleluia. Graças a Deus. O mundo tem que conhecer Deus na tua vida, Brasil. O mundo tem que conhecer Deus na tua vida. O mundo tem que ver Deus na minha vida, na vida tua, Reginaldo, na vida do pastor Júnior. O mundo tem que olhar e ver o semblante do Filho de Deus. Se não tiver, não adianta ser jogado na fornalha. Serão como aqueles soldados que morreram antes de cair dentro dela. O nome do Senhor tem que ser exaltado. Coloque-se de pé nessa noite, porque Deus tem bênçãos para te entregar. Não é aqui embaixo, não, é aqui, ó. Feche seus olhos nessa noite. Fecha só, tô vendo? Eu não posso fechar, porque eu tô